Olá, em Isaías capítulo 6, versos 6 e 7, a Bíblia diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Então a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. O seu pecado foi perdoado. Deus tocou nos lábios de Isaías. Ele havia reconhecido que os seus lábios eram impuros. Deus então providenciou para ele a purificação dos seus lábios. É interessante perceber que Isaías confessou o seu pecado de maneira específica. Um dos principais sinais de um avivamento espiritual é a confissão dos nossos pecados, já dizia nosso saudoso Russell Shedd. Quando confessamos nossos pecados, quando reconhecemos que erramos, falhamos, pecamos, e então confessamos os nossos pecados, estamos começando a experimentar um avivamento, um despertamento espiritual. A palavra de Deus nos garante, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é poderoso para nos perdoar os pecados quando nós confessamos. E essa confissão precisa ser específica. É verdade que muitas vezes nós confessamos os nossos pecados de maneira muito genérica, dizendo: Deus, perdoa a multidão dos nossos pecados. Mas Isaías confessou o seu pecado de uma maneira específica. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus providenciou purificação para Isaías. Deus providenciou que os seus lábios fossem purificados. Mandou que um anjo apanhasse uma brasa viva do altar e com esta brasa tocasse nos seus lábios. E desta forma os seus lábios foram purificados. Como precisamos hoje desta purificação dos nossos lábios? Como precisamos hoje que Deus, de fato, toque onde Ele precisa tocar para que sejamos, de fato, transformados. Deus precisa tocar nos nossos lábios, mas antes de tocar nos lábios, Deus certamente deseja tocar no nosso coração, porque a Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A nossa boca simplesmente transborda daquilo que está dentro de nós. Nós precisamos pedir a Deus que toque no nosso coração, que purifique o nosso coração, que purifique todo o nosso ser, para que os nossos lábios venham a proferir palavras que edificam. O apóstolo Paulo nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra estragada, mas somente aquela que transmita graça a quem escuta e que promova edificação daqueles que ouvem. Nós precisamos pedir a Deus que purifique os nossos lábios. Hoje, no mundo digital, precisamos pedir a Deus que purifique também os nossos dedos, porque parece que os nossos dedos também falam. Nós falamos através dos nossos dedos hoje. Compartilhamos mensagens e às vezes ofensas tão duras, que não teríamos coragem de dizer face a face, olho no olho. Mas a palavra de Deus nos ensina que se teu irmão pecar, vai a ele. Entre ti e ele só repreende o teu irmão. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão, disse Jesus em Mateus capítulo 18. Em Mateus 18, Jesus nos ensinou esse princípio de solução de conflitos. Não é através de mensagens, não é através de WhatsApp, não é através de redes sociais, é olho no olho. É conversando que a gente se entende, que a gente se ama, perdoa, restaura o relacionamento. Então, Deus certamente deseja tocar
na nossa vida. E nós precisamos permitir que Deus toque onde precisamos desse toque purificador de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele disse: Timóteo, numa grande casa existem muitos vasos, alguns de ouro, de madeira, de prata, outros de barro, alguns para uso honroso, outros para uso desonroso. Se alguém se purificar desses erros, será santificado e útil ao seu possuidor. Se nós permitirmos, se nós tivermos coragem para deixar Deus tocar nos nossos lábios, nos nossos corações, na nossa vida, onde precisa ser tocado, seremos santificados e úteis ao nosso possuidor, que é Deus, aquele que possui a nossa vida, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. E teremos uma utilidade maior para Deus. Se não permitirmos que Deus nos purifique, teremos pouca utilidade para Deus. Que Deus toque nas nossas vidas, naquilo que precisa ser tocado. Que Ele nos purifique, nos santifique. E que assim tenhamos grande utilidade para Ele. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.